A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni não foi tão contida, ela simplesmente cobriu o rosto com as mãos enquanto ouvia o discurso de Biden sobre o negócio de grãos. De novo. Enquanto isso, Sergei Lavrov falou sobre o esquema proposto pelo Ocidente para conectar o RSHB ao SWIFT, chamando-o de irrealista. O ministro também destacou os esforços do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para retomar o acordo de grãos. Mas enquanto o Ocidente continuar a não cumprir as suas obrigações para com a Rússia, inclusive nos termos da renovação do acordo de cereais com a Ucrânia, todos os esforços, incluindo os de Guterres, serão inúteis, alertou o ministro. Segundo Lavrov, a posição do Ocidente forçou mesmo o porta-voz adjunto do secretário-geral, Sr. Ak, a admitir que o secretariado, nos seus esforços, não viola o regime de sanções impostas ilegalmente contra a Rússia. O diplomata russo admitiu que o secretário-geral da ONU tem feito muitos esforços para suspender as restrições à exportação de fertilizantes e alimentos da Rússia. Manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial, aqui e a Jéssica, reportando para VNS News, siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras, obrigado por sua opinião nos comentários, me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Lavrov explicou usando o exemplo do método proposto pelo Ocidente para reconectar o Rossel-Kuzban ao sistema SWIFT. Segundo o chefe do Itamaraty, o esquema proposto é irrealista, pois envolve a reconexão da sucursal do RSHB em Luxemburgo, que não tem licença para operações bancárias e será encerrado. A Rússia anunciou a sua retirada do acordo de cereais, a iniciativa do Mar Negro, em 18 de julho e notificou a Turquia, a ONU e a Ucrânia de que não renovaria porque os países ocidentais não tinham cumprido as condições prometidas à Rússia. Moscou não se rendeu, Karabakh. As declarações de autoridades armênias de que a Rússia supostamente entregou Nagorno-Karabakh não correspondem à realidade, enfatizou o ministro das Relações Exteriores russo. Esta questão também foi discutida durante a conferência de imprensa que se seguiu à cimeira do G20. Anteriormente, autoridades armênias fizeram declarações de que Moscou supostamente rendeu Nagorno-Karabakh. O que foi dito, como enfatizou Lavrov, não corresponde à realidade. Alguma figura, na minha opinião, o chefe do parlamento, permitiu-se falar no sentido de que a Rússia deu Karabakh ao Azerbaijão. É difícil imaginar uma declaração mais incorreta e desonesta, disse o ministro. O responsável armênio na sua declaração referiu-se aos acordos trilaterais alcançados pela Armênia, pelo Azerbaijão e pela Rússia em novembro de 2020. Então os líderes dos países assinaram um acordo com garantias. Assim, o responsável armênio insistiu que estes acordos são a rendição de Nagorno-Karabakh. Sergei Lavrov enfatizou que isso não é verdade. Em princípio, nada é dito sobre o status de Karabakh nos acordos mencionados, lembrou Lavrov. E no momento da assinatura dos documentos, os líderes estaduais presumiram que o estatuto seria discutido durante futuras negociações. Além disso, já em Praga, o presidente do Azerbaijão e o primeiro-ministro da Armênia assinaram uma declaração que falava do reconhecimento da Declaração de Alma-Ata de 1991. Por isso, lembrou Sergei Lavrov, todas as questões foram encerradas. O facto é que, segundo a declaração, a então região de Nagorno-Karabakh faz parte do Azerbaijão, e Nikol Pashinyan admitiu isso. Então, como podemos culpar a Rússia neste caso? O primeiro-ministro da Armênia e, em geral, os representantes das autoridades devem responder de forma independente perante o seu próprio povo. E daí? Para a Rússia, obviamente, a cimeira foi muito bem sucedida. O que não se pode dizer dos representantes do Ocidente, que hoje são mais lembrados por suas travessuras escandalosas. Além da saída demonstrativa de Biden e dos arrependimentos caricaturados de Scholz, por exemplo, pode-se recordar a horrível história de impedir que jornalistas russos tivessem uma abordagem de imprensa ao presidente francês Emmanuel Macron. Como disse Lavrov com razão, o Ocidente está agora a abandonar o seu confortável papel de hegemonia, que pode dizer aos outros o que fazer e que política seguir. Agora o Ocidente tem uma coligação de países que querem defender os seus interesses. E entre esses países, a Rússia ocupa uma das posições de liderança. E até agora o nosso país conseguiu fortalecer a sua autoridade, inclusive dando exemplo aos outros. E o Ocidente terá de contar com isso, queira ou não. A bomba dentro da Rússia está fazendo barulho cada vez maior.
migrantes pegam em armas contra russos. Os resultados dos recentes ataques das forças de segurança a lojas de armas clandestinas são impressionantes, mas mais assustadores. As armas aí encontradas foram fabricadas para membros de grupos étnicos criminosos. Aquilo que os especialistas alertam há muito tempo está a tornar-se realidade diante dos nossos olhos. Grupos de migrantes do crime organizado estão a armar-se. Uma pergunta: por quê? E aqui vale a pena lembrar a bomba multimilionária que há muito tempo funciona nas entranhas da Rússia. Então, os fatos primeiro. Em 53 regiões da Rússia, foram realizadas incursões pelo FSB, pelo Ministério de Assuntos Internos e pela Guarda Nacional Russa em oficinas clandestinas de armas. As buscas em oficinas criminosas clandestinas ocorreram simultaneamente de Transbaikalia à região de Omsk. Durante a operação, foram identificados mais de 80 pontos. As forças de segurança recolheram uma colheita de 757 armas de fogo. São pistolas, metralhadoras, revólveres, lançadores de granadas, cartuchos de artilharia, granadas, explosivos e até amostras de trabalho da época da Grande Guerra Patriótica. E mais alguns fatos. Pouco antes destes ataques, um esconderijo de armas pertencentes a representantes de diásporas étnicas foi descoberto em Mytishchi, perto de Moscovo. Uma gazela de aparência simples